Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar sobre um versículo interessante da palavra de Deus que nós raramente notamos. E ele está em Lucas 22, que diz o momento sobre versículo 35, que Jesus ele fala, versículo 35. A seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram os discípulos. Então Jesus disse: agora, porém, que tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere e tudo há de se cumprir. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu Jesus: então basta. Queridos, essa passagem é interessante pelo seguinte. Ora, Jesus tinha falado, não levem alforje, não levem capa, não se preocupem com nada. Porém, de repente, Jesus fala para eles, olha, ali estava prestes a vir Judas, os soldados, né? E Jesus fala, olha, quem não tem espada, troque sua capa por uma espada. Jesus estava falando de um momento de preparo, de um momento de guerra. Na verdade, era para se cumprir a palavra, não para os discípulos guerrearem de forma alguma, tanto que depois Pedro corta a orelha de um dos soldados e Jesus o repreende na hora. Porque, na verdade, o Senhor não queria que eles possuíssem esse tipo de arma. Mas Jesus disse que precisava cumprir tudo que está na Escritura. E nas Escrituras diz que ele seria contado com os malfeitores. Então, de repente, Jesus, como é maravilhoso e perfeito, como é onisciente, né? Ele olha para os discípulos dele, imagina, tá os 11 ali diante dele, né? Lembre-se que Judas já o traiu, você pode ler depois, Lucas 22. E de repente ele fala assim, agora eu preciso de uma espada. E os discípulos lá, tudo bonzinho do lado dele, de repente fala assim, toma aqui, Senhor, 2 espadas. Quer dizer que eles estavam andando com aquelas 2 espadas o tempo todo. Isso, queridos, era altas horas da noite. Eles estavam ali em um lugar totalmente restrito. E é importante nós meditarmos sobre essa passagem pelo seguinte: quantas pessoas agem dessa forma, né? Tá lá, tá andando com Jesus, mas está ainda carregando a sua espada, a sua arma humana, né? Ainda está disposto a recorrer aos seus velhos métodos, né? Porque a espada era um meio o quê? De autodefesa. Eles andavam com o próprio Jesus. Eles confessavam com a boca que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Você vai ver muitas vezes os próprios discípulos confessando quem Jesus era. Porém, no meio deles, haviam 2 que carregavam espadas. Ora, se eu estou com o Filho de Deus, se eu estou realmente com o Senhor, para quê? Se esse Senhor, eu vi ele repreendendo o vento, se esse Senhor eu vi levantando paralíticos, dando vista aos cegos, para quê andar com uma espada? Não teria ele poder de defesa? Não teria ele poder de protegê-los? Mas Deus é tão sábio, tão tremendo, que olha para aqueles discípulos e ele pede espadas. E muitas vezes, queridos, você pode estar carregando aquilo que são
coisas na sua vida que você já tinha que ter despojado delas há muito tempo. Você vê que Jesus fala, eu preciso dessas espadas porque eu preciso que cumpra a palavra que diz que eu estaria no meio de malfeitores. Poxa, eram os discípulos, não tinha necessidade daquilo. Jesus estava condenando, na verdade, aquela prática. Por quê? Porque andar com espada era uma característica, na verdade, não de gente de bem, não de gente que confiava no Senhor. E eu quero dar essa palavra ao teu coração hoje. Será que você tem alguma espada aí? Você ainda insiste em carregar a tua espada? Será que você ainda insiste em carregar coisas que o Senhor já, na verdade, falou para você abandonar? Já falou para você colocar um ponto final nessa situação, nesta coisa, nessa dependência, nesse vício? E, no entanto, você está lá andando com Jesus, confessando Jesus, feliz, cantando, e continua com a espada escondida, né? Presta atenção, medite nisso. Você tem carregado ainda uma espada? Você tem ainda, como esses discípulos, uma espada escondida? Quem sabe, né, dentro da sua roupa? Quem sabe, como aquele homem da Bíblia, Naamã, que ele aparentemente era um extremo homem límpido, sólido, posicionado, mas ele tinha o corpo o quê? Todo cheio de lepra. E quem sabe, na verdade, essa lepra na sua vida espiritual simbolize isso aqui dos discípulos. Porque haviam ali, como diz, eis aqui, Senhor, 2 espadas. Então havia ali, no meio deles, embora sorridente, embora saltitante, embora caminhando com Jesus, havia ali 2 homens que insistiam em carregar as suas espadas, os seus métodos, as suas armas pessoais e aquilo que eram as características, na verdade, de um velho homem, de um malfeitor. Medita nisso, e que se você está carregando ainda alguma espada, se você está insistindo ainda, está encoberto, né? Está lá, ninguém sabe, mas Deus sabe. Antes de Jesus ser preso, ele faz essa pergunta: eu preciso de espadas. Ele sabia todo o tempo que as espadas estavam ali, na verdade, no meio deles. E Deus sabe o que está ocorrendo, o que é, quem você é ainda, embora você possa estar no meio dos vivos, como diz o livro de Apocalipse, tendo o nome de quem vive, estás morto. E que você possa derramar, colocar hoje as tuas espadas aos pés do Senhor. E não ser mais um Pedrão, porque uma dessas espadas era de Pedro. Tanto que você vê que é Pedro que corta a orelha de um dos soldados. E é interessante, porque se você continua e você é aquela pessoa endurecida, e você continua com o teu coração endurecido, por mais que a sua boca professe fé, como Jesus diz, há um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Posicione-se com Deus. Ponha suas espadas aos pés do Senhor. Realmente peça a Deus: Senhor, olha, eu quero um conserto. Eu quero realmente depender do Senhor, confiar no Senhor. Deus vai abençoar sua vida. Eu te abençoo com essa palavra e eu declaro: coloca as suas espadas aos pés do Senhor. Deus quer total dependência e confiança tua. Abandona suas armas, as armas do homem carnal, as armas da velha natureza. Abandona seus métodos. Eles não funcionam. Confie em Deus, espera no Senhor e obedeça a palavra, porque Jesus já tinha mandado eles deixarem os alforjes, mas alguém ainda levava as espadas dentro das vestes. E que você não pense que você pode encobrir nada, porque tudo é visível aos olhos do Senhor. Deus te abençoe, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.